Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez, clamando pela misericórdia do Senhor. Deus, Pai, nós precisamos, Pai, de Ti, Deus, para entendermos a Tua palavra e colocarmos em prática, Senhor. Precisamos do Teu Santo Espírito, meu Deus, para nos iluminar, Pai, para fazer com que nós tenhamos, meu Deus, um entendimento correto, profundo da Tua palavra, meu Deus. Precisamos do Senhor, meu Deus, para que também não sejamos como os fariseus, Pai, que mesmo quando tinham o conhecimento correto, meu Pai, não colocavam em prática, meu Deus, não usavam de modo adequado. Nós pedimos para que o Senhor nos ajude, meu Deus, porque o Teu Evangelho é poderoso, Senhor, para transformar nossas vidas, a nossa mente e o coração, Pai, a nossa forma de enxergar essa vida, meu Deus, é capaz de nos dar a motivação necessária, meu Deus, para que vivamos toda a nossa vida, meu Deus, para a Tua glória, Senhor. E é isso que buscamos, Pai, no Teu Santo Evangelho. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, sabem quando tem um assunto que a gente gosta tanto, que a gente vai fazer de tudo para quando está conversando sobre outras coisas, a gente voltar para aquele assunto. Às vezes a pessoa só citou uma palavra que você lembra daquele assunto e você, vou falar nisso, e você começa a falar a respeito daquilo que realmente é o que está no seu coração, que você está com o desejo de falar mais do que qualquer outra coisa. Você às vezes está conversando com a pessoa e você já estava pensando naquele assunto. E aí por isso que qualquer coisa que ela falar, você vai dizer sim, mas olha, outra coisa, e você vai mudar o assunto, porque você ama muito aquilo, você quer muito falar sobre aquilo. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui com o apóstolo Paulo, irmãos. O apóstolo Paulo, nós temos meditado nessa carta aqui aos Efésios, que é uma carta muito profunda, irmãos, embora curta, né? A gente já está quase na metade dela, praticamente, e a gente já viu verdades profundas. As palavras que o apóstolo Paulo usa para se referir a cada um dos assuntos que ele tem tratado são palavras profundas. As palavras que ele usa é toda sorte de bênção espiritual, são insondáveis riquezas. Tudo que ele vai falar, todos os assuntos que ele vai tratar, ele mostra o quanto que isso é de profunda importância para nós, o quanto que é um tesouro inimaginável, o quanto que é o que está além daquilo que nós podemos compreender de modo completo aqui nessa vida. Vejam, irmãos, ele começa falando nada mais, nada menos do que o plano eterno de Deus. Vejam, algo que Deus já havia planejando desde antes da eternidade, desde antes de nós sermos criados, que Deus já estava na mente dele, de Deus executar um plano profundo, maravilhoso,
que inclui tantos detalhes, irmãos, que na verdade inclui tudo o que acontece nesse mundo. E Deus planejou para que todas as coisas pudessem acontecer de tal modo que aqueles que Ele escolheu na eternidade, o seu Filho ele viesse e salvasse, e o seu Espírito viesse e convencesse, e trabalhasse, e transformasse os seus corações. Veja, ele diz, esse é o plano eterno de Deus. Aqui está resumido tudo, irmãos. Tudo o que foi criado, tudo o que Deus está fazendo nesse mundo, pode ser resumido, irmãos, do versículo 3 até o versículo 14, que o apóstolo Paulo falou para nós na primeira carta, nessa carta que é no primeiro capítulo aqui em Efésios, irmãos. Veja que é profundo, é grandioso, é a gente saber que Deus, sendo nós insignificantes, irmãos, nós existindo hoje, nós somos insignificantes diante de Deus. Mas antes mesmo de nós existirmos, Deus ele já tinha nos escolhido. Jesus Cristo, irmãos, que é o próprio Deus, mesmo nós sendo insignificantes, ele veio, se fez um de nós e morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. E o Santo Espírito de Deus, irmãos, mesmo sendo nós insignificantes, ele habita dentro de nós e nos conduz até de volta à eternidade, que é onde o plano de Deus, até onde o plano de Deus começou. Então veja como é grandioso, irmãos. E é tão grandioso que, como nós vimos, ele ora, ele termina o capítulo orando para que a gente pudesse entender que esse poder que Deus usa em nós para nos transformar, para nos fazer sermos salvos, é o mesmo poder que ele usou para ressuscitar o Senhor Jesus Cristo, para exaltá-lo até os céus e para fazer com que ele estivesse assentado no lugar mais exaltado do universo, acima de todo principado e potestade, e não existe nenhum nome, ou seja, não existe nenhum local, não existe ninguém que esteja acima de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí no capítulo 2, então, irmãos, ele vai falar da nossa condição, né, humanamente falando. Ele diz, agora vamos olhar aqui para a terra, já olhamos para a eternidade, o que Deus fez, agora olha aqui para a terra e veja, olha para o seu coração, veja o que tem dentro do seu coração, veja como que você estava perdido, você estava completamente perdido e Deus trouxe salvação. Ele diz, você estava completamente perdido e Deus, sendo rico em misericórdia, ele trouxe essa salvação pela graça. E veja que essa salvação, ela também, assim como ele falou na eternidade, ela começa lá e ela termina lá, ela começa com Deus, ela termina com Deus. Ele diz, essa salvação começa com Deus operando no seu coração e depois Deus fazendo com que você execute as obras, as boas obras que ele nos preparou para que andássemos nela. Então tudo começa com Deus e tudo termina com Deus. E mais especificamente, irmãos, a mensagem que nós meditamos na semana passada foi sobre, isso é tão profundo o Evangelho, que uma das formas mais profundas que o apóstolo Paulo enxergou de tentar mostrar para eles, era dizendo, olha, Deus ele fez com que vocês que estavam tão perdidos que até outros homens, os judeus, conseguiam ver o tamanho da perdição de vocês. E ele uniu vocês a esses homens que estão perdidos num só corpo. E o Evangelho ele se revela nisso, em inimigos poderem ser reconciliados. E nós que somos inimigos de Deus, podemos ser reconciliados com Ele. Mas isso vai ser visto, irmãos, de modo palpável aqui nesse mundo, quando nós também formos reconciliados com os nossos inimigos. É isso, irmãos, que o apóstolo Paulo está querendo falar, como nós meditamos semana passada, quando ele fala entre judeus e gentios poderem fazer parte do mesmo corpo. Aqueles que eram desprezados e tidos como inimigos dos judeus, eles são unidos no mesmo corpo que os judeus. E por que eu disse então que o apóstolo Paulo ele não consegue falar de outra coisa? Isso é o que está no coração dele. Porque se os irmãos forem observar, irmãos, esse texto aqui que nós lemos, do versículo 1 ao 13, praticamente é uma repetição do que ele falou no capítulo 2, no final do capítulo 2. E se a gente puder perceber, irmãos, os irmãos podem observar, e o versículo 1 diz assim, por esta causa, eu, Paulo. Ou seja, ele fala igualzinho, irmãos, o que ele vai falar daqui a pouco no versículo 14. Ele diz, por esta causa, me ponho de joelho, né? Ou seja, por essa causa, eu
me ponho de joelhos. O que é que dá a entender aqui, irmãos? Vejam, ele está repetindo o assunto que ele falou antes, e ele começa da mesma forma que ele vai começar o próximo assunto. É como se, irmãos, a impressão que dá no texto é como se ele ia dizer, por esta casa, eu Paulo, e ele ia falar do assunto que vem depois. Mas ele é como se ele dissesse assim, não, eu ainda quero falar mais um pouco sobre isso que eu acabei de falar. Isso é tão grandioso, isso é tão profundo que eu acabei de falar para vocês, que eu quero falar mais um pouco sobre isso. E ele diz então, vejam como isso é importante para mim, o que eu acabei de dizer para vocês. Ele diz, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro. Ele diz, olha, isso é tão importante para mim que eu estou preso por conta disso. Ele diz, eu estou preso. Mas é interessante, irmãos, porque ele não fala, eu sou um prisioneiro do Império Romano. Eu fui preso pelos judeus. Não, irmãos. Porque de fato, né, foram os judeus que entregou ele para os gentios, os inimigos se juntaram para poder prender o apóstolo Paulo. Mas ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Imagina, irmãos, se eu e você, nós tivermos isso também em nossos corações, que quando as circunstâncias forem contrárias a nós, quando tiver acontecendo todo tipo de desgraça em nossas vidas, eu e você, a gente puder dizer, o Senhor está sendo soberano sobre isso. A mão do Senhor é que está sobre mim. Por mais que sejam inimigos, que estejam me maldizendo, que estejam inventando mentiras a meu respeito, como nós vimos o salmista também falando isso no Salmo 119, no domingo passado. E ele disse, mas eu considero nos teus mandamentos, eu considero nos teus decretos. Aqui o apóstolo Paulo faz algo parecido. Ele diz, eu estou preso, mas eu estou preso, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Sabe por quê, irmãos? Ele é prisioneiro de Cristo Jesus? Porque mais do que as cadeias, mais do que as correntes, mais do que as celas, mais do que qualquer coisa, o que prendia o apóstolo Paulo era o amor que Cristo tinha por ele. Ele estava preso, irmãos, porque ele amava a Cristo. Porque ele poderia dizer, eu vou negar esse evangelho aqui, eu desfaço, eu desdigo, eu peço desculpa por isso que eu contei, e eu vou ser solto. Então ele poderia facilmente ser solto, irmãos. Mas não, ele era prisioneiro de Cristo. O que o mantinha naquela condição, irmãos, era o amor de Cristo. Ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. E não apenas de Cristo Jesus, mas eu também sou prisioneiro de vocês, ele fala. Ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Vejam, irmãos, que isso é impressionante, porque a gente está vendo na prática alguém obedecendo os mandamentos do Senhor. Veja, na prática aqui, qual é o resumo dos mandamentos, irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou preso, sabe por quê? Porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu amo o Senhor Jesus, eu sou prisioneiro dele. E eu amo a vocês também. Eu amo vocês. Eu amo vocês porque o evangelho que eu estou pregando da parte de Deus é para vocês, é para a salvação de vocês, é para dizer que vocês, que são gentios, que não são judeus, também podem fazer parte da aliança, também podem ser salvos, mesmo estando distante, mesmo conhecendo tão pouco, mesmo não tendo essa cultura toda que os judeus têm de conhecer a respeito de Deus, mesmo não tendo tantos versículos memorizados que nem os judeus têm, mas vocês podem ser salvos. Vejam, irmãos, ele não está apenas dizendo, nós temos que amar a Deus e nós temos que amar o próximo. Ele não está apenas frequentando uma igreja e sendo bonzinho com as pessoas. Ele está sofrendo, irmãos, prisão. E a prisão, irmãos, naquela época não era tão confortável como é hoje. Não era uma prisão que você tinha lá as suas refeições, todas as refeições estavam lá, diariamente você ia dar, você tinha direito a banho de sol. Não era assim as prisões, irmãos. As prisões era geralmente você ficava no calabouço completamente escuro, amarrado pelas costas, você ficava acorrentado de costas para a porta, você ficava virado para uma parede, numa posição não muito confortável. E você não tinha direito à alimentação, não. Você tinha que ter pessoas que lhe amassem o suficiente para irem lá na cadeia e poder cuidar de você, porque se dependesse disso, se dependesse dos homens, do Estado, você não ia ter alimento. Apóstolo Paulo não ficou somente nesse tipo de prisão, teve um tempo em que ele foi
Ele podia ficar em prisão domiciliar, mas também não era confortável. Ele ficava com o guarda lá, um guarda sempre acorrentado a ele, e ele tinha que também cuidar da sua própria manutenção. E vejam, irmãos, ele diz, mas eu me coloquei nessa condição aqui, por amor de vocês. Vejam que o amor do apóstolo Paulo, irmãos, não era um amor só de palavras. Ele não estava disposto a sofrer. Ele estava sofrendo, irmãos, por conta do evangelho. O evangelho teve um custo na vida do apóstolo Paulo. E o evangelho tem um custo, irmãos, na vida de todo aquele que crê. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, antes mesmo de ser preso, ele já fala para nós no livro de Atos, ele diz, é através de muitas tribulações que importa que nós sejamos salvos. Ele diz aqui, eu estou preso por amor a Cristo, sou prisioneiro de Cristo, estou preso por amor de vocês, gentios. E ele fala, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. E, irmãos, a gente quando lê rapidamente, a gente pode entender que o apóstolo Paulo está pondo em dúvida a fé daqueles irmãos, quando não é isso que está acontecendo. Não é muito comum, mas até mesmo na língua portuguesa, às vezes a gente pode usar a palavra si, mas para fazer uma afirmação e não para colocar em dúvida. Mas na construção da língua grega é mais claro isso, né? Por exemplo, quando Satanás ele vai falar com Jesus, ele diz bem assim, se és filho de Deus, faz isso. Ele não está duvidando que Jesus é o Filho de Deus. Ele sabe que que Jesus é o Filho de Deus. A gente vê que os demônios, irmãos, quando eles aparecem, eles dizem, os demônios reconhecem antes dos homens que Jesus é Filho de Deus. Satanás ele não está colocando isso em dúvida. Pelo contrário, até porque pouco tempo antes de Jesus chegar no deserto, Deus ele falou lá do céu. Deus testemunhou claramente. Tu és meu filho amado. Então, Satanás ele não estava colocando em dúvida. Ele está dizendo, já que você é Filho de Deus, então faça isso. Mesma coisa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele diz, eu estou preso por amor de vocês, já que vocês têm ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Ele está dizendo, eu estou preso por amor de vocês, porque vocês têm ouvido, vocês têm visto o evangelho que eu tenho falado para vocês. Qual é esse evangelho, irmãos? Qual é esse evangelho que foi confiado ao apóstolo Paulo? Ele era conhecido, irmãos, como o apóstolo dos gentios. É assim que ele fala a respeito de si mesmo. É assim que é o acordo, se assim a gente puder falar, entre aspas, que ele faz com os outros apóstolos. Né? Ele fala no livro de Gálatas, ele explicando para os irmãos ali algumas questões sobre a doutrina, e ele diz, olha, e Pedro ficou ali com o apóstolo Paulo da circuncisão, ficou com o apostolado da circuncisão, e eu fiquei com o apostolado dos gentios, ou seja, eu fui enviado por Deus para vocês, não para ficar apenas entre os judeus, mas eu fui enviado principalmente para pregar para os gentios. Não que o apóstolo Pedro também não pudesse pregar para os gentios, ele também pregou para os gentios, lá Cornélio que se converteu, foi através da pregação do apóstolo Pedro, mas principalmente para os judeus, o apóstolo Pedro, e o apóstolo Paulo principalmente para os gentios. Por isso que ele fala assim, irmãos, de uma forma tão possessiva aqui a respeito dessa mensagem especial que ele tem do evangelho. Veja, ele diz assim, pois segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério. Ele fala no versículo 2, a mim foi confiado essa dispensação, ou seja, essa porção, essa revelação da graça de Deus. Ele diz, versículo 3, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Veja, irmãos, nós já meditamos aqui nos textos passados sobre o significado da palavra mistério, que a palavra mistério ela significa uma verdade que ela já estava no Antigo Testamento, mas ela estava oculta, não estava tão claro assim, mas que agora ela se torna mais clara, ela está escancarada no Novo Testamento. É isso que significa o mistério. E aí ele diz então justamente que ele recebeu esse mistério, ou seja, essa revelação do mistério, ou seja, ele foi a pessoa principalmente que Deus usou, que Deus falou para ele, que ele iria pregar para os gentios. A gente pode ver no livro de Atos, irmãos, que foi justamente essa causa que ele foi preso, né? Que os judeus estavam ouvindo o apóstolo Paulo pregar o evangelho lá na Judéia. Já tinha sido dito a ele que ele ia ser preso, mas ele quis ir lá para a Judéia, ele quis ir para Jerusalém para poder pregar o evangelho. E quando ele estava lá pregando o evangelho, ele disse que Deus o enviou para os gentios. E foi nesse momento que os judeus se revoltaram contra ele.
Se ele pregasse apenas, irmãos, que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar pelos pecados dos judeus, ele ia ofender os judeus certamente, porque ele ia dizer que os judeus mataram a Jesus. No entanto, a ofensa é muito maior para um judeu, irmãos, para ele dizer que agora, aqueles que nunca estiveram dentro da aliança, aqueles que nunca obedeceram a Deus, aqueles que os perseguiram, os castigaram, porque desde o Antigo Testamento, irmãos, os judeus têm sofrido nas mãos dos gentios. Os egípcios, eles castigavam os judeus. Depois, na terra de Canaã, eles guerrearam contra os judeus. Também no deserto, até no caminho para a terra prometida, eles tiveram que travar batalhas contra os gentios. Então, toda a vida dos judeus foram sendo perseguidos por seus inimigos, sendo mortos, sendo assassinados, e tinha os amonitas, os moabitas, os filisteus, e todo tipo de povo, irmãos, os assírios, os babilônicos, que sempre perseguiram os judeus. E agora, então, irmãos, a mensagem do Evangelho é que todos esses que perseguiram os judeus, que mataram os judeus, podem ser salvos. E por que, irmãos, a gente consegue ver isso muito claramente na vida do apóstolo Paulo? Principalmente se a gente lê o livro de Atos de modo completo, que realmente essa mensagem foi revelada a ele, como ele disse, a visão que ele teve, Deus falando com ele, disse, vai para os gentios. Mas mais do que isso, irmãos, como é que a gente pode ver esse evangelho sendo revelado de um modo tão profundo na vida do apóstolo Paulo? Porque, irmãos, essa verdade, essa revelação que ele diz, que eu escrevi há pouco resumidamente. Qual é a verdade que ele escreveu há pouco resumidamente, irmãos? Ele vai falar no versículo 4 e em diante. Ele diz, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, ou seja, qual é essa revelação? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Vejam, irmãos, ele diz que a revelação que ele tem, ele diz, não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, aos homens, como foi dada agora. Veja, ele não está dizendo que isso não estava no Antigo Testamento. Ele diz, mas não estava da forma que está agora. Ele diz, essa revelação não foi dada aos filhos dos homens como agora foi revelada aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ou seja, irmãos, na verdade que já estava lá no Antigo Testamento. Nós meditamos aqui no Salmo 117, né, que é o menor salmo da Bíblia, que fala justamente a respeito disso, de que o Senhor, ele está chamando ali naquele salmo os gentios, todos os povos, para adorarem a Deus. Ou seja, essa verdade já estava lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente vê pessoas que não são judeus sendo salvos. A gente vê Ruth, a moabita, a gente vê também Raabe, a prostituta, a gente vê também o povo de Nínive se convertendo com a pregação de Jonas. A gente vê pessoas que não são judeus sendo salvos. No entanto, irmãos, via de regra, no Antigo Testamento existiam os costumes judaicos que eram bíblicos, que estava lá claramente no Antigo Testamento. Então, para você poder se tornar alguém que faz parte da aliança de Deus, era se tornando um judeu. Mas agora, a revelação que está clara no Novo Testamento é que não precisa se tornar judeu. Você não precisa obedecer os costumes judaicos. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. E você vai ser salvo. Você vai fazer parte da aliança. Veja, então, ele diz, irmãos, que esse mistério que foi revelado, que estava oculto nas gerações passadas, ele diz, a saber, e ele explica agora, irmãos, com 3 expressões. Ele diz que os gentios são, ele fala, co-herdeiros. Se a gente olhar mais ou menos no meio do versículo, vai falar, e co-participantes. E essa expressão que nós vemos entre co-herdeiros e co-participantes, irmãos, membros do mesmo corpo, isso, na verdade, na língua grega também é só uma palavra. Era como se fosse assim, co-membros. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, eles são co-herdeiros, co-membros e co-participantes. Ou seja, tudo aquilo que um judeu tem, que um judeu herda de promessas de Deus, os gentios herdam junto com eles. Não é como se fosse num grau menor, ou eles têm que se adaptar aos judeus para poder serem salvos. Não, do mesmo jeito que um judeu pode ser salvo, irmãos, um gentio pode ser salvo. Como é que um judeu pode ser salvo, irmãos? Reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Como é que um gentio pode ser salvo, irmãos? Reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador.
Existem perspectivas completamente malucas, irmãos, a respeito dos finais dos tempos. Tem pessoas que acreditam, infelizmente, muitas igrejas, irmãos, pregam esse evangelho de que a salvação para os judeus é diferente, de que o Novo Testamento é para nós que somos a igreja do Senhor e o Antigo Testamento é para os judeus. Nós já temos meditado na escola bíblica dominical que não é assim, que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento é a mesma palavra do mesmo Deus para toda a igreja, todo o povo do Senhor. Mas tem pessoas que pensam, irmãos, que depois que a igreja for arrebatada, que a igreja vai ser arrebatada, e os judeus eles vão ser salvos de outra forma, que vai ser restabelecido o templo, vai ter sacrifício e que através dessas coisas que os judeus vão ser salvos, irmãos. Quando na verdade o apóstolo Paulo está deixando aqui muito claro que os judeus e os gentios são salvos da mesma forma, que é junto, crendo no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cordeiros, co-membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Seja, irmãos, é por meio do evangelho que é a salvação tanto de judeus como de gentios. Mas, como eu disse, isso pode ser visto de um modo tão especial, irmãos, se assim a gente puder falar, na vida do próprio apóstolo Paulo. Porque, como eu disse para vocês, irmãos, isso aqui para nós pode parecer que não tem tanta importância assim. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia ninguém vai questionar isso, irmãos, que uma pessoa que não é judeu pode ser salvo. Pelo contrário, a maior parte da igreja esmagadora, ela faz parte de não-judeus. E a gente já está tão acostumado com isso, a gente já cresceu na nossa vida sabendo disso, encontrando pessoas que não são judeus na igreja. A grande questão é que naquela época, irmãos, esse era o maior escândalo do mundo para um judeu. Por isso que eu disse, se a gente for trazer para a nossa época aqui agora, irmãos, é você pensar que o seu maior inimigo, ele pode ser salvo. É você pensar que alguém que pensa de um jeito completamente diferente de você, seja politicamente, você pensar que uma pessoa que defende o aborto, Deus pode salvá-la. É claro que o Senhor vai transformar o seu coração, ela vai abandonar esse pensamento. Mas Deus pode salvar qualquer tipo de pessoa, irmãos. Deus pode salvar os nossos maiores inimigos, as pessoas que a gente odeia, as pessoas que a gente passou a vida toda, irmãos, olhando para aquela pessoa, aquele tipo de pessoa e dizendo, eu não gosto, eu não quero saber, eu não quero ser amigo desse tipo de pessoa. A Bíblia está dizendo, ele, assim como você, pode ser salvo. Isso pode ser visto na vida do próprio apóstolo, irmãos. Porque como é que é a história do apóstolo, irmãos? E isso é o motivo, talvez, pelo qual Deus tenha escolhido ele. Porque ele fala aqui, ó, que esse evangelho de Cristo, no versículo 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim, concedida segundo a força oferente do seu poder. Se a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, irmãos, como é que começa a primeira aparição dele, irmãos, na Bíblia? Está lá no capítulo 6. Ele é o homem, no capítulo 7, ele é o homem que ele vai, a Bíblia vai dizer, e Saulo consentia na morte dele. Falando a respeito de Estevão, irmãos, a primeira pessoa que morreu defendendo que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, foi Estevão. E a história do apóstolo Paulo começa ele consentindo, ele se alegrando, ele concordando com a morte de alguém que realmente era crente no Senhor Jesus. E como é que continua a vida dele, irmãos? A gente vê que agora não apenas ele parece que foi instigado, parece que ele viu um crente morrendo, irmãos, e achou aquilo ali tão maravilhoso que ele diz, agora eu vou viver para matar esses crentes. E a Bíblia fala então que ele, respirando ameaças contra os cristãos, ele ia de cidade em cidade, ia encarcerando e eliminando, exterminando cristãos, irmãos. Ou seja, ele matava pessoas que realmente criam no Evangelho. Ou seja, quem é o apóstolo Paulo, irmãos? É o maior inimigo da igreja, é o maior perseguidor da igreja. Não existia ninguém que odiasse a igreja do Senhor, provavelmente, quanto o apóstolo Paulo odiava. E quem é que foi salvo por esse evangelho? E quem é que foi escolhido para agora falar para os inimigos dos judeus que todos eles podem ser salvos? Foi justamente esse homem. Foi justamente o apóstolo Paulo, irmãos. E é por isso que é interessante como Deus ele usou o apóstolo e constituiu a vida dele, irmãos, cada degrau. E a gente vê o apóstolo Paulo falando lá em 1 Timóteo. Ele fala para o seu filho Timóteo na fé. Ele diz, Timóteo, fiel a esta palavra e digna de toda aceitação. Ele diz que Cristo Jesus morreu para salvar pecadores. E ele diz, dos quais eu sou o principal. E ele fala que ele é o principal, irmãos,
Porque ele é um exemplo. Ele é um exemplo de alguém que não merecia ser salvo, que você, em nenhuma hipótese, alguém na igreja do Senhor ia orar por ele para que ele fosse salvo. As pessoas iam olhar para ele com desprezo, irmãos, iam querer que esse homem morresse, iam querer que a vida dele acabasse, porque ele era o maior perseguidor da igreja. Mas esse Deus salvou e colocou ele, dizendo bem assim, quando no momento da conversão dele, o Senhor dizia: importa que esse homem saiba. Esse homem vai saber o quanto que é importante sofrer por Cristo. Então esse apóstolo, irmãos, inimigo, o maior perseguidor da igreja, ele foi chamado para falar que os inimigos podem ser reconciliados com Deus. Nossos maiores inimigos, irmãos, podem ser salvos pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele fala: a mim, o menor de todos os santos. E é interessante, irmãos, porque a palavra Paulo significa pequeno. Então, ele é como se ele estivesse dizendo: a mim, eu que sou Paulo, ou seja, eu sou menor, eu sou pequeno, eu sou o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Vejam, irmãos, como Deus faz as coisas de um jeito completamente diferente, que a gente não tem como imaginar. Porque, vejam só, vamos dizer que talvez alguém pensasse que uma pessoa como o apóstolo Paulo pudesse ser salvo. É como eu estou dizendo, ninguém pensaria isso na igreja. Mas vamos dizer que alguém pensasse, alguém tivesse essa criatividade, essa loucura. Se ela falasse isso numa reunião de oração, os irmãos orando, para que Paulo, Senhor, não permite que aquele homem, aquele ímpio, aquele incrédulo, aquele sanguinário, ele consiga alcançar os nossos irmãos. Aí imagina que alguém, depois que acabasse essa oração, alguém dissesse assim: já pensou se Deus transforma o coração desse homem? Todo mundo ia olhar como um absurdo, como um desprezo, esse tipo de comentário. Mas vamos dizer, irmãos, que alguém dissesse: Deus é poderoso para fazer isso. Deus é poderoso para salvar o apóstolo Paulo. Ele pode salvar. A gente não vai botar limite no poder de Deus. Mas ninguém ia imaginar, irmãos, que Deus, além de salvar ele, ia colocar ele como apóstolo, irmãos. Como um apóstolo, justamente, que vai trabalhar mais do que todos os outros apóstolos. Que loucura, irmãos. A gente para pensar. Não dá para conceber isso humanamente falando. Mas Deus é maravilhoso, irmãos. A forma que Ele opera, irmãos, deixa claro para os séculos vindouros, para nós, para o mundo, para o céu, para o inferno, que Ele é diferente, irmãos. Que Ele é santo, que Ele é perfeito, que Ele é exaltado, que ninguém pode, irmãos, compreender os planos de Deus. Que ninguém é capaz de alcançar, irmãos, aquilo que Deus está fazendo nesse mundo. Veja como Deus é maravilhoso, irmãos. É por isso que eu e você, a gente pode ter plena confiança nele. Independente da dificuldade que a gente possa passar, independente da dureza do coração dos nossos parentes, dos nossos familiares, independente de qualquer coisa, irmãos, a gente pode crer, a gente pode confiar, a gente pode orar com confiança a Deus de que Ele é capaz de salvar. Porque Ele salvou o apóstolo Paulo e Ele usou o apóstolo Paulo para salvar inimigos dos judeus. E nós também, irmãos, estamos aqui alcançados pelo ministério do apóstolo Paulo indiretamente, irmãos. Porque ele foi apóstolo dos gentios, porque ele foi preso para deixar claro que isso é importante. Isso não é um detalhe no evangelho, irmãos. Isso não é um detalhe, não. Isso não é uma coisa que a gente pode abrir mão. Veja, ele diz, não é que apenas o apóstolo Paulo disse, os gentios podem ser salvos. Não, mas a vida dele toda, praticamente o ministério dele foi dedicado aos gentios. Se a gente de novo voltar para a história dele no livro de Atos, esse não era o plano dele inicialmente. Sempre que ele chegava numa cidade, irmãos, o apóstolo Paulo, que tinha sido separado para ser missionário, ele chegava numa cidade e ele ia para a sinagoga, ou seja, onde os judeus estavam reunidos. E ele pregava ali. Mas o que foi que na providência de Deus sempre acontecia, irmãos? Parece uma repetição. Se a gente lê o livro de Atos, parece que a mesma história sendo contada várias vezes, igualzinha. Ele chega numa cidade, ele prega para os judeus, e o que acontece? Os judeus não se convertem, os judeus o perseguem, os judeus ignoram o evangelho, e ele então vai pregar para os gentios, porque os judeus não quiseram ouvir. Eles, eu estou aqui na cidade, eu vou pregar o evangelho. E ele pregava o evangelho para os gentios, irmãos, e os gentios se convertiam.
E aí os judeus então vinham para perseguir ele e expulsar ele da cidade. É isso que acontece em quase todas as cidades que o apóstolo Paulo vai. Veja, então foi a providência de Deus que foi guiando, irmãos, foi guiando ele para que ele se tornasse o apóstolo dos gentios. Deus foi conduzindo todas as coisas para que fosse exatamente assim que acontecesse. E então o apóstolo Paulo soubesse que Deus é não apenas poderoso para salvar, irmãos, mas ele tem prazer em salvar inimigos. Porque todos nós, irmãos, a Bíblia diz que somos inimigos de Deus. Vejam, se inimigos de Deus podem ser salvos, que dirá nossos inimigos, irmãos? Como que eles não podem ser salvos? Como que a gente vai poder restringir a graça de Deus? Como que a gente vai poder querer fazer como Jonas, irmãos? Porque Jonas, ele representa os judeus do Novo Testamento. Ele ficou revoltado porque Deus perdoou os homens em Nínive. Ele ficou revoltado, ele não conseguia aceitar isso. Ele ficou revoltado com o próprio Deus. Mas veja, irmãos, Deus, ele salvou aqueles homens, mas ao mesmo tempo, que uma coisa que a Bíblia vai ensinar também, irmãos, é que os judeus não devem ser desprezados. Porque o que aconteceu já na história da igreja era pelo fato do evangelho ter vindo de lá, e eles recusaram o evangelho. Então, durante muito tempo, em alguma parte do tempo, a igreja ela desprezava os judeus. Mas veja, Deus ele não desprezou Jonas. Quando Jonas não conseguia entender o amor de Deus por aqueles cidadãos de Nínive, Deus ele foi lá e ele falou com Jonas, ele confortou o seu coração, ele falou com ele. Irmãos, Deus ele não deixou de acolher também o judeu. E o apóstolo Paulo vai falar mais claramente a respeito disso também em Romanos capítulo 11, quando ele diz, olha, eles foram arrancados da oliveira e vocês foram colocados, vocês não faziam parte da oliveira e vocês foram colocados lá, foram enxertados. Eles, vocês são a oliveira brava e Deus enxertou vocês na oliveira. Ele diz, será que Deus não é poderoso para pegar os ramos originais e colocar de volta? Se ele pegou um ramo que não tinha nada a ver e colocou ali, será que os ramos naturais ele não pode colocar de volta? Ele pode, e ele vai, e ele fará isso. Ele fará no devido tempo. E pela graça do Senhor, irmão, judeus já têm sido salvos. O endurecimento para os judeus não foi completo. O próprio apóstolo Paulo ele diz lá em Romanos 11, ele diz, eu sou judeu. Eu sou a prova, eu sou a demonstração de que Deus não abandonou o seu povo, o inicial. Veja que todos os apóstolos são judeus, irmãos. E a igreja, o Senhor Jesus Cristo também era um judeu. Então, vejam, irmãos, que a grandeza do evangelho, como Deus opera, coisas inimagináveis, de um modo grandioso. E isso era muito importante para o apóstolo Paulo. Ele estava preso por isso. Porque ele não queria diminuir o tamanho da graça. Ele poderia, irmãos, os judeus poderiam chegar num acordo lá com eles, bem assim, olha, tá bom, a gente vai aceitar ainda você falar esse evangelho aí, você fica falando, mas esse negócio de gentio não, corta essa parte, que vai dar tudo certo. A gente vai conseguir se entender bem. Mas não, irmãos, ele não queria. Para ele isso era muito importante, porque de fato é isso, irmãos, que é o centro, como eu disse para vocês, o centro da carta aqui de Efésios, é falar a respeito da igreja do Senhor. E o que é a igreja do Senhor, irmãos? É que o Senhor Jesus, ele reúne pessoas diferentes, pessoas que se não fosse o Senhor Jesus Cristo, talvez elas nunca nem se conhecessem, ou não iam querer estar juntas porque não teriam nada em comum, mas que por causa do Evangelho, irmãos, eles conseguem se amar e superar qualquer dificuldade, qualquer coisa que possa haver entre eles. O apóstolo Paulo foi chamado para proclamar esse Evangelho, irmãos. E nós, que somos alvo desse Evangelho, devemos amar mais ainda. Veja qual é a lógica do apóstolo, irmãos. Ele diz, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vocês. E nós então, irmãos, nós que fomos alvos desse amor que levou o apóstolo Paulo para a prisão, nós que somos alvos do amor, não apenas o amor de Cristo, mas o amor do apóstolo Paulo e o amor de toda a igreja que fez com que o evangelho chegasse a nós, nós devemos igualmente amar os nossos irmãos. Irmãos, nós devemos fazer algo que o apóstolo Paulo chama lá em Colossenses de completar os sofrimentos de Cristo. Os irmãos puderem abrir lá em Colossenses junto comigo, os irmãos vão se lembrar que eu já falei para os irmãos que a carta de Colossenses e a carta de Efésios, elas têm muitas coisas em comum, irmãos. Elas têm muitas coisas em comum e, na verdade, elas andam juntas. A mensagem é muito parecida. Se a gente for olhar, então, irmãos,
Veja o que o apóstolo Paulo fala nesse mesmo contexto, irmãos. Os irmãos olharem, é muito parecido com o que ele está falando. Eu vou até começar a ler a partir do versículo 23, irmãos, do capítulo 1. Os irmãos vão ver que o contexto é o mesmo que ele está falando. Ele diz, se é que permaneceis na fé. Você lembra essa expressão? É a mesma expressão, muito parecida com a expressão que ele usa nesse texto que nós lemos em Efésios. Ele diz, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Exatamente o mesmo assunto que ele está falando lá, irmãos. Aí veja o que ele diz agora no versículo 24. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada, a favor de vós, para vos dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Vejam, irmãos, ele vai falar o mistério que estava oculto, ele vai falar exatamente o mesmo assunto que ele está falando aqui em Efésios, só que ele muda um pouco a linguagem. Veja, aqui ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo em favor de vocês. Lá, olha o que ele fala. Ele diz, eu completo nas minhas aflições os sofrimentos de Cristo. O que é que ele está querendo dizer isso, irmãos? Porque isso é muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado para entender exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque aqui pode parecer, no primeiro momento, ser até uma blasfêmia isso que ele está dizendo. Quer dizer que o sofrimento de Cristo não foi suficiente? Quer dizer que Cristo e o apóstolo Paulo precisam sofrer para que a gente possa ser salvo? Não é isso que ele está dizendo, irmãos. Ele está dizendo que, claro, o sacrifício de Cristo, o evangelho é o sangue de Cristo que foi derramado em nosso favor. No entanto, irmãos, o meio pelo qual Deus usa para que o sacrifício de Cristo ele chegue na vida das outras pessoas é através da proclamação do evangelho, correto? A gente precisa proclamar o evangelho para que as pessoas conheçam o sofrimento de Cristo que foi derramado na cruz. Sendo que não apenas a proclamação, irmãos, as pessoas precisam ver na igreja um retrato do evangelho. Ou seja, as pessoas precisam ver na igreja, irmãos, pessoas que estão dispostas a sofrer, pessoas que estão dispostas a perder, pessoas que negam a si mesmo para que outras possam ser alcançadas por esse evangelho. Então, é isso que ele quer dizer quando ele fala que ele completa os sofrimentos, as aflições de Cristo no próprio corpo dele. E é isso que ele está dizendo aqui, irmãos, quando ele fala que ele é prisioneiro. Eu e você também, irmãos. Tinha como alguém dizer, o apóstolo Paulo não acredita nesse evangelho. Ninguém poderia negar a fé dele, porque ele estava preso pelo evangelho. Mas será que as pessoas podem olhar também da mesma forma, irmãos, para a nossa fé e não poder negar a nossa fé? Será que nós temos vivido de um modo, irmãos, que demonstra que a nossa fé também, assim como a do apóstolo Paulo, completa os sofrimentos de Cristo, ou seja, confirmam o sofrimento de Cristo, apresentam o sofrimento de Cristo para as outras pessoas. E ele diz que o objetivo, então, irmãos, dele ter sido chamado, o objetivo de Deus, em ter feito dessa forma, em revelar o mistério nesse tempo específico, né? Versículo 9, ele diz, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que seja o objetivo, irmãos, da manifestação desse mistério, de que os judeus e gentios, de que nossos piores inimigos podem ser salvos, é que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o objetivo de Deus em tudo isso é para que a sua multiforme sabedoria seja conhecida. E uma palavra, irmãos, talvez melhor para traduzir esse termo multiforme é multicolorido. Porque a ideia aqui que o apóstolo Paulo está dizendo é que a sabedoria de Deus ela pode ser vista em vários tons diferentes. E quando Deus salva apenas um tipo de pessoa, irmãos, aquele tipo de pessoa vai ter um tipo de reação específica. Mas quando Deus salva todo tipo de pessoa, irmãos, a sabedoria, a santificação vai ser demonstrada de várias formas diferentes em cada pessoa, irmãos, porque cada pessoa, irmãos, com o seu jeito, com a sua individualidade, com a sua pessoalidade, com a sua personalidade, ela vai revelar uma parte da glória de Deus que um ser humano só não é capaz de revelar.
Deus ele fez o homem e a mulher justamente por isso, irmãos, para que a glória de Deus pudesse ser manifestada de duas formas diferentes aqui nessa terra, através do sexo masculino e do sexo feminino. Se a gente tira essa distinção entre homem e mulher, a gente vai perder a oportunidade de ver a beleza da glória de Deus sendo manifestada através de pessoas diferentes. Da mesma forma, se a gente restringe a salvação a um tipo de pessoa, a um tipo de cultura, a gente restringe a manifestação da glória de Deus apenas a manifestações daquela cultura. Mas o evangelho ele não tem barreiras, porque todas as culturas, irmãos, elas precisam ser transformadas pelo evangelho. Mas cada vez, irmãos, que um povo diferente, que uma pessoa diferente, ela for transformada pelo evangelho, ela vai revelar algo a respeito da glória de Deus, que talvez não tenha sido manifestado antes pelas outras culturas e pelas outras pessoas que conheceram o evangelho. E é por isso, irmãos, que vai haver uma beleza muito grande, e já há nesse mundo, irmãos, quando a gente vê pessoas diferentes, de culturas diferentes, caminhando juntas na mesma igreja. Eu me lembro que um amigo meu, ele era surfista, pastor, e quando ele se tornou pastor, antes de ser pastor, ele era líder de um movimento que chamava Surfista de Cristo. Ele era líder do movimento de evangelizar surfistas e tudo mais. E quando ele se tornou pastor, então, ele foi procurado por uma igreja, que na época era conhecida como a igreja dos surfistas, a igreja Bola de Neve. E aí quiseram chamar ele para ser pastor da igreja Bola de Neve. E ele disse que não podia ir para lá. E aí acharam estranho porque ele era a pessoa perfeita para começar aquela igreja na cidade. Quem melhor do que um pastor que é surfista e que já teve um movimento, já foi líder de um movimento de surfistas? Quem melhor do que ele para começar a igreja dos surfistas aqui? E ele disse, eu não posso ir. E perguntaram para ele, por quê? Ele disse, porque eu acredito num Deus, numa salvação, que ela faz com que o surfista e o skatista, ele esteja sentado no mesmo banco do lado do advogado, do engenheiro, do médico, do faxineiro e todo tipo de pessoa. A gente não pode fazer igrejas, irmãos, para dividir pessoas. A gente não vai fazer igreja para um tipo específico. A gente quer alcançar esse tipo de pessoa. Isso mostra, irmãos, que a igreja está completamente falida. Porque a igreja, irmãos, é a única instituição que, independente de como for a pessoa, qual for o tipo de pessoa, ela pode ser alcançada naquele local. Se a gente tem preconceito com algum tipo de pessoa, irmãos, se algum tipo de pessoa não pode entrar por essa porta e adorar a Deus conosco, irmãos, então há um problema em nós. A gente ainda não entendeu o motivo pelo qual o apóstolo Paulo estava disposto a ser preso, que é qualquer tipo de pessoa, ela pode ser alcançada pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu e você, irmãos, a gente precisa ter isso no nosso coração. Quando a gente olhar para as pessoas, irmãos, a gente não deve ver a cor do cabelo dela, a roupa que ela está vestindo, ou qualquer outro detalhe a respeito dela. A gente deve pensar, imagem e semelhança de Deus, pecador, que precisa e que pode ser alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mas isso é algo muito profundo, irmãos, e que nós só estaremos dispostos a fazer se nós entendermos a graça de Deus, como o apóstolo Paulo entendia, algo tão profundo, que pode fazer com que meus inimigos amem ao Senhor. E veja, irmãos, como vai ser revelada a esse mundo a beleza da glória de Deus, quando nossos inimigos se tornarem nossos amigos, porque se converteram e caminham junto conosco para Cristo. Quem é, irmãos, nesse mundo, que vai poder falar contra uma igreja que é dessa forma, em que inimigos podem ser reconciliados? O mundo fala hoje, irmãos, muito a respeito de diversidade, fala a respeito de multiculturalismo, quando na verdade tudo isso é hipocrisia da parte deles. Eles querem, irmãos, que o mundo seja de tal forma que o evangelho seja uma coisa entre tantas e que se perca no meio de tudo isso. Esse, em última análise, é o objetivo, irmãos, desse mundo, quando ele fala a respeito dessas coisas de diversidade e de tudo isso. É que o evangelho ele não vai ser mais aquele que julga o coração dos homens e que transforma o coração dos homens. Mas no evangelho, irmãos, a gente pode encontrar o multiculturalismo e a diversidade de verdade. A gente vai ver homem e mulher, porque o apóstolo Paulo fala no evangelho, irmãos, em Cristo não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há cita, não há homem, não há mulher. Ele diz, porque Cristo é tudo em todos. Todos nós, irmãos, podemos ser alcançados pela glória do Senhor e servi-lo com alegria. Ele termina justamente dizendo isso, irmãos, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele.
Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Nisto está a vossa glória. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo aproveitou esse trecho aqui da carta para poder falar mais profundamente do assunto que ele já tinha falado antes. Só que agora ele se colocou, a única diferença que ele fez agora é que ele se colocou dentro do assunto. Ele mostrou que a vida dele revela esse assunto de um modo muito profundo, irmãos. E aí ele explica, talvez, ele diz, olha, talvez alguns de vocês estejam preocupados porque eu estou preso. Talvez alguns de vocês estão colocando em dúvida meu apostolado porque eu estou preso, porque como é que ele é apóstolo e está preso? Sendo que aqui ele explicou perfeitamente, irmãos, que na verdade, tudo isso só faz exaltar mais ainda o evangelho. Ele diz, portanto, não desfaleçais nas minhas tribulações, porque nisso está a vossa glória. Ele está preso para mostrar que nós podemos ser salvos. Da mesma forma, irmãos, se nós não devemos desfalecer nas tribulações que o apóstolo estava passando, preso, nós também não devemos desfalecer nas nossas próprias tribulações. Pelo contrário, assim como o apóstolo, irmãos, nós devemos ver as nossas dificuldades e as nossas tribulações como uma maneira, como uma forma de nós glorificarmos a Deus. Que nossas dificuldades, irmãos, possam ser vistas assim por nós, como oportunidades de sofrer pelo Evangelho, de exaltar a glória de Cristo. Que nós possamos então, irmãos, diante dessa palavra, viver diferente. Que nós possamos, irmãos, obedecer ao mandamento do Senhor Jesus que diz, orem pelos vossos inimigos. Você talvez diga, não tenho nenhum inimigo. A pessoa que você menos tem intimidade, a pessoa que você menos gosta, a pessoa que já falou mal de você, a pessoa que já fez mal contra você, ore por ela. Ore por ela para que ela se converta. E não ore apenas para que ela se converta e vá congregar numa igreja do outro lado do mundo. Mas que ela se converta para sentar do seu lado. E você e ela possam se amar em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.